Vamos analisar 2 Reis 2, 23. Então ele subiu dali para Betel. Enquanto estava indo pela estrada, alguns jovens saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: Suba, calvo! Suba, calvo! Ele se virou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas fêmeas saíram da floresta e despedaçaram 42 jovens. O trecho que estamos meditando hoje, retirado do livro de Reis, narra um evento perturbador na vida do profeta Eliseu. Enquanto seguia de Jericó para Betel, Eliseu foi insultado e atormentado por um grupo de jovens. Como punição pela zombaria, 2 ursas surgiram da floresta e atacaram 42 deles. À primeira vista, esse trecho pode chocar, levantando a questão de por que um homem de Deus colocaria jovens à morte por simples zombaria. Ao examinarmos o contexto histórico e cultural dessa história, bem como outras passagens das Escrituras, podemos compreender melhor o significado mais profundo desse episódio. Vamos considerar vários pontos. Primeiro, é importante observar que esses jovens não eram crianças inocentes. O termo hebraico usado na passagem se refere a homens de cerca de 20 anos. Era um grupo grande e foram mortos. Esses jovens eram habitantes de Betel, uma cidade conhecida na época por sua idolatria e rejeição aos profetas de Deus. Ao insultarem Eliseu, na verdade estavam rejeitando a autoridade e a mensagem de Deus. Os profetas do Antigo Testamento representavam Deus perante o povo. Rejeitar sua mensagem era rejeitar a Deus. Além disso, a zombaria desses jovens carregava uma conotação ainda mais insultante no contexto cultural da época. Ao chamarem Eliseu de calvo, estavam desrespeitando publicamente e duvidando de sua autoridade como profeta. Na cultura da época, a calvície prematura era vista como sinal de desaprovação divina. Essa passagem nos lembra que Deus não tolera indefinidamente a rejeição de sua palavra e o desprezo por seus servos. O apóstolo Paulo nos adverte: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Deus é lento para se irar, mas sua justiça sempre se realiza no final. Vamos começar com a idade aproximada desses jovens. Um elemento que pode causar confusão neste trecho dos reis é a idade exata dos jovens que insultaram Eliseu. Dependendo da tradução, eles são chamados de crianças ou jovens. Essa ambiguidade levou a interpretações muito diferentes ao longo dos séculos. Em hebraico, o termo usado é Nerim Kitanim, que literalmente significa meninos jovens ou jovens homens. Quanto à idade exata, as opiniões divergem. Alguns exegetas inclinam-se para crianças de cerca de 10 anos, enquanto outros acreditam que eram adolescentes ou jovens adultos. Infelizmente, o Antigo Testamento não fornece uma indicação precisa da idade de maioridade entre os hebreus na época. No entanto, várias pistas sugerem que esses jovens eram mais velhos do que crianças simplesmente. Eles podiam viajar longas distâncias sozinhos, aproximadamente 15 quilômetros de Jericó a Betel. Além disso, o número de 42 vítimas sugere um grupo grande de jovens, não algumas crianças isoladas. Historicamente, era comum durante esse período que gangues de jovens solteiros, sem responsabilidades, buscassem impor-se através da violência e intimidação. Esses detalhes inclinam a interpretação para jovens adultos indisciplinados de cerca de 20 anos. A interpretação também emerge do contexto cultural da época. Insultar a calvície prematura de Eliseu equivale a negar publicamente sua autoridade como profeta, um ultraje que crianças provavelmente não teriam compreendido totalmente em toda a sua gravidade. Por outro lado, permanece alguma ambiguidade no texto original, talvez intencional, a fim de deixar uma certa vaguidão sobre a idade precisa desse grupo de encrenqueiros. Em qualquer caso, a história, acima de tudo, nos convida a refletir sobre a gravidade do pecado cometido. A arrogante rejeição da palavra de Deus por parte de jovens idólatras e corrompidos é mais importante do que a idade deles. Esta triste passagem deve nos lembrar que ninguém rejeita impunemente os mensageiros de Deus em todas as idades, desde a infância até a juventude adulta, ouvir o chamado do Senhor antes que seja tarde demais. Em segundo lugar, a identidade exata dos jovens que zombaram de Eliseu é motivo de debate entre os exegetas devido à falta de detalhes no texto bíblico. No entanto, o contexto geográfico e cultural do reino de Israel na época pode esclarecer isso. A história localiza esse confronto na estrada entre Jericó e Betel. Betel era conhecida na época como um grande centro de adoração idólatra. Após o cisma entre o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, Jeroboão I,
ergueu um templo dedicado ao bezerro de ouro em Betel. Esse culto ao bezerro, fortemente denunciado pelos profetas da Bíblia, era, na verdade, um renascimento de uma antiga tradição cananeia. Os cananeus veneravam Baal, o deus da tempestade, na forma de um touro. Ao instituir o culto ao bezerro de ouro, Jeroboão pretendia oferecer uma alternativa nacional às peregrinações ao templo em Jerusalém, que permanecia sob domínio judeu. No entanto, do ponto de vista da religião mosaica, isso era uma idolatria condenável. Portanto, a missão confiada ao profeta Eliseu era pregar o arrependimento justamente em Betel, esse bastião do paganismo israelita. Podemos presumir que os jovens que encontraram Eliseu na estrada eram nativos de Betel ou estavam a caminho de lá para participar dos rituais idólatras do templo. Sua hostilidade em relação ao profeta reflete a rejeição, por parte dos círculos pagãos, da mensagem do Senhor. Além do culto ao bezerro de ouro, outras influências pagãs prevaleciam no reino de Israel na época. Destacam-se as infiltrações do baalismo, um rito orgiástico em homenagem a Baal, e do culto de Astarte, deusa da fertilidade. Esses cultos licenciosos seduziam as multidões com suas festividades desenfreadas. Novamente, os profetas combatiam ferozmente essas práticas estrangeiras como uma profanação do culto puro a Yahvé. Podemos imaginar que alguns dos jovens arrogantes encontrados por Eliseu estavam afiliados a essas seitas idólatras e imorais. Em qualquer caso, a atitude desses jovens, seu insulto e agressão, claramente demonstram a rejeição dos valores da aliança com Deus. Eles personificam a resistência arrogante e violenta de uma juventude corrompida, fascinada pelos cultos pagãos que prosperavam no desviado reino de Israel. Seu castigo exemplar faz parte desse contexto de luta espiritual contra as derivações idólatras de uma nação prometida ao Senhor. Eliseu defende a honra do Deus triuno diante de um bando de encrenqueiros doutrinados na falsa religião predominante. Este episódio nos lembra da necessidade de nos precavermos contra as seduções dos ídolos modernos que escondem seu vazio a todo custo. O culto à personalidade, o sucesso profissional e social, incentivando o carreirismo e a compromisso, e o Deus do dinheiro reinam como mestres incontestados, exacerbando a ganância e a injustiça. O corpo é idolatrado através dos ditames da aparência física e do excesso hedonista. Ídolos pop substituem ídolos de pedra, despertando devoção irracional em seus fãs. As redes sociais, por sua vez, alimentam um moderado culto do ego, cada pessoa se erigindo como uma divindade virtual em seu altar digital. Esses novos ídolos levam a uma servidão espiritual tão real quanto a dos antigos deuses falsos, desviando-nos do verdadeiro Deus e dos valores eternos de seu reino. Diante dessas seduções, peçamos a ajuda do Espírito Santo para permanecer testemunhas fiéis de Cristo, assim como Eliseu. Não tenhamos medo de ir contra a maré ao denunciar o vazio das promessas enganosas do mundo, mesmo que isso nos traga desaprovação ou zombaria. Permaneçamos firmes. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exorta o apóstolo Paulo, Romanos 12:2. Vivamos plenamente nosso chamado de profetas para este tempo. Terceiro, o episódio da ascensão de Elias ao céu, narrado no capítulo anterior dos Reis, ecoa de maneira perturbadora com a zombaria dos jovens. Sobe, calvo, sobe, calvo. Essa semelhança vocabular não pode ser coincidência e merece nossa atenção. Quando Elias estava prestes a ser levado aos céus, seu discípulo Eliseu clamou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis 2:12, destacando o status de Elias como verdadeiro defensor e protetor de Israel por meio de sua palavra profética. Então, no exato momento em que Elias ascendeu ao céu em um redemoinho, Eliseu repetiu: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Uma repetição que expressa sua imensa tristeza com o desaparecimento de seu mestre espiritual. Agora, o que os jovens rebeldes gritam quando Eliseu passa por Betel? Sobe, calvo, sobe, calvo. Eliseu é ridicularizado e comparado a Elias ascendendo ao céu. No entanto, em vez de uma ascensão glorificadora, isso é uma zombaria destinada a diminuir o profeta. Essa conexão com a ascensão de Elias nos diz muito sobre as motivações desses jovens. Ao chamar Eliseu de calvo, eles negam suas reivindicações ao papel profético, assim como tinham rejeitado a autoridade de Elias antes dele. E ao gritar sobe,
Eles zombam abertamente da tradição que diz que os profetas do Senhor são levados ao céu, negando a ascensão divina por trás de sua zombaria. Esta ligação com a ascensão de Elias nos revela as profundezas de suas motivações. Chamando Eliseu de calvo, negam suas reivindicações ao papel profético, assim como tinham rejeitado a autoridade de Elias antes dele. Assim, essa conexão entre os dois episódios nos permite compreender as apostas espirituais nessa narrativa. Por trás das aparências de uma anedota violenta, há um confronto entre a verdadeira palavra de Deus e a arrogante idolatria desses jovens. Seu castigo, por mais severo que seja, reflete a gravidade de seu pecado contra o Espírito Santo. Ao meditar sobre essa passagem, perguntemo-nos se acolhemos com alegria os mensageiros que Deus continua a nos enviar, ou se, como esses jovens insolentes, rejeitamos por orgulho as exortações proféticas que perturbam nosso ego. Que possamos clamar com todo o coração. Quarto, o episódio das ursas, saindo da floresta para matar os jovens que zombaram do profeta Eliseu, pode chocar nossa concepção moderna de justiça divina e misericórdia. No entanto, ao examinarmos mais de perto o texto bíblico, percebemos que ele não afirma explicitamente que Deus enviou diretamente essas ursas para punir os zombadores. Essa interpretação comum merece ser matizada. Primeiro, a história é escrita de maneira muito sóbria e factual, relatando que Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor e 2 ursas fêmeas saíram da floresta e os despedaçaram. Não podemos deduzir diretamente uma ligação de causa e efeito entre a maldição de Eliseu e o ataque das ursas. Certamente, o timing entre os 2 eventos é perturbador, mas correlação não implica na causalidade. Nada indica que as ursas surgiram miraculosamente ou instantaneamente após as palavras do profeta. Além disso, o Antigo Testamento contém muitas outras histórias em que pessoas são mortalmente feridas por animais selvagens, sem intervenção sobrenatural. Levítico 26, 22, 2 Reis 2, 24, Ezequiel 14, 15. Nada prova que esse ataque de ursos foi um castigo divino direto, em vez de um drama natural, embora trágico. Acima de tudo, atribuir este drama a uma vingança divina direta iria contra a mensagem central das Escrituras. A Bíblia revela um Deus que é santo, mas também paciente, lento para a ira e cheio de amor pela humanidade. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos, não a invocar fogo do céu sobre eles. Seu reinado é de graça, não de condenação. Muitas histórias do Antigo Testamento relatam eventos sem apresentá-los como intervenções divinas diretas. Elas retratam a dureza da vida naquela época, sem buscar atribuí-la a uma vontade divina específica. Isso provavelmente se aplica aqui ao ataque dos ursos. Uma leitura cuidadosa do texto pede cautela interpretativa. Nada indica explicitamente que Deus enviou miraculosamente essas ursas para punir os jovens. Este drama pode ter sido simplesmente o resultado trágico de sua imprudência diante de um perigo natural. Antes de acusar Deus, examinemos primeiro nossos próprios corações. Quinto, já se perguntou por que essa história está na Bíblia? À primeira vista, esse relato de jovens despedaçados por ursos por insultarem o profeta Eliseu parece chocante e até escandaloso. Por que tal episódio estaria incluído nas Escrituras Sagradas? O que Deus quer nos ensinar por meio dessa história brutal? Várias razões ajudam a explicar a presença dessa passagem na Bíblia. Primeiro, ela nos lembra da imponência da santidade de Deus e do grave pecado representado pela rejeição de sua palavra. Deus é lento para a ira, mas seu julgamento eventualmente atinge aqueles que desdenham persistentemente seus mensageiros. Este relato também demonstra a continuidade entre os ministérios de Elias e seu discípulo Eliseu. Assim como Elias havia invocado fogo do céu sobre aqueles que o rejeitaram, Eliseu possui uma autoridade profética que não pode ser desafiada impunemente. O espírito de Elias agora repousa sobre ele. Mais amplamente, este episódio faz parte do conflito entre a palavra profética e a idolatria crescente no reino de Israel. Ilustra dramaticamente as tensões em torno da batalha travada pelos profetas contra os desvios rituais da nação. Sua mensagem perturbava e despertava hostilidade. Em um nível simbólico, esses jovens representam aqueles que desprezam e ridicularizam a palavra de Deus. Seu destino prefigura o julgamento final que aguarda todos aqueles que teimosamente rejeitam o Senhor e suas santas demandas. É um sério aviso para cada leitor. Além disso, este episódio nos lembra que a vida no mundo caído, sob a tirania do pecado, carrega muitos perigos mortais. A qualquer momento, nossa existência pode se inclinar tragicamente.
Daí a urgência de reconciliação com Deus é evidente. Este relato adquire uma dimensão tipológica ao antecipar a violência que o último profeta, Jesus Cristo, enfrentará nas mãos de seus contemporâneos. Assim como Eliseu, ele será rejeitado por alguns, mas essa rejeição paradoxalmente conduzirá à salvação para toda a humanidade. Diversos motivos profundos justificam a presença deste sinistro episódio nas Escrituras. Antes de condená-lo precipitadamente, meditemos nas lições essenciais que ele transmite. A gravidade do pecado, a importância de ouvir os profetas, a precariedade da existência e o prenúncio da paixão de Cristo. Que nossos corações se abram humildemente ao que Deus quer nos dizer. Para concluir, embora perturbadora, esta passagem contém significados frequentemente esquecidos, que são cruciais para serem trazidos à luz. Primeiramente, o número simbólico de 42 jovens mortos possui significado na Bíblia, referindo-se ao julgamento divino, como as 42 etapas no deserto para um povo rebelde. Aqui é um castigo pela idolatria. O número 42 nas Escrituras está associado ao julgamento e à culpa divinos. Por exemplo, durante o Êxodo, os hebreus tiveram que vagar por 42 anos no deserto antes de chegar à Terra Prometida, como punição por sua rebelião contra Deus. O livro dos Números menciona que o povo hebreu fez 42 paradas durante os 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai. Em cada uma dessas 42 paradas, os israelitas se rebelaram e murmuraram contra o Senhor, um pecado de ingratidão que os impediu de entrar imediatamente na terra de Canaã. Os jovens mortos por ursos possuem uma ressonância semelhante. Representam um julgamento de Deus contra os idólatras e a atitude arrogante desse grupo desafiando a autoridade do profeta. A morte deles é consequência do endurecimento espiritual. Assim, o uso do número 42 nesta passagem refere-se à ideia de punição pelo pecado grave, idolatria e rejeição dos mensageiros de Deus. Este significado simbólico lança uma nova luz sobre essa perturbadora história do Antigo Testamento. Além disso, o local do incidente, a estrada entre Jericó e Betel, tem importância teológica. De acordo com alguns exegetas, esse foi o caminho percorrido pelos hebreus ao entrar na Terra Prometida. No entanto, esses jovens estão caminhando na direção oposta, simbolizando sua infidelidade espiritual. Além disso, esses zombadores são descritos como pouco em hebraico. Além da possível referência à idade, isso se refere à sua pequenez espiritual. Em oposição ao profeta, que representa Deus, eles encarnam o orgulho daqueles que desprezam a palavra do Altíssimo. Ao amaldiçoar esses jovens, Eliseu apenas confirma a maldição deles. Ao rejeitar Deus, eles se excluíram da aliança e da vida. O profeta apenas confirma a sentença, e o pecado deles já se pronunciou sobre eles. Finalmente, alguns pais da igreja viram neste episódio uma prefiguração do julgamento escatológico, onde os rebeldes serão despedaçados e devorados por feras, de acordo com o Apocalipse. Aqui novamente as graves apostas espirituais são aparentes. Portanto, esta passagem contém níveis de significado que uma leitura literal não compreende. Antes de julgá-la, meditemos nela em toda a sua profundidade tipológica e profética. A Escritura contém tesouros que requerem um coração aberto e uma mente humilde para serem descobertos. Então, o que devemos reter deste sombrio episódio do Antigo Testamento? Primeiramente, sejamos gratos por viver sob a nova aliança em Jesus Cristo. Por sua morte na cruz, ele demonstrou um amor e perdão que superou infinitamente a justiça impiedosa da antiga aliança. Em seguida, honremos e respeitemos os mensageiros que Deus continua enviando para nos instruir na fé. Que nossos corações permaneçam abertos à palavra dos pastores, pregadores e professores que nos transmitem as Escrituras. Finalmente, meditemos na advertência de Jesus. Ai de você, Corazim, ai de você, pois se as obras poderosas que foram feitas em você tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo, sentados em saco e cinzas. Mateus 11, 21.